Olá, esta aula tem por objetivo trabalhar uma introdução aos estudos literários. Vamos discutir alguns conceitos, vamos discutir alguns aspectos importantes da literatura e, sobretudo, vamos determinar as características que diferenciam os textos literários de outros textos. Vamos nessa? Então vai. Bom, nesse primeiro momento, em que se introduz os conceitos dessa teoria da literatura, em que se estabelecem relações entre arte literária e outras artes, sempre é bom a gente perceber que para toda e qualquer expressão artística existe a necessidade de técnica. Um pintor só pinta um belo quadro porque domina a técnica da pintura. Um musicista, um compositor, ele só cria belas harmonias porque domina a técnica da composição musical. Com a literatura não é diferente. Trata-se de uma arte na qual os escritores dominam, ou pelo menos tentam dominar a arte da linguagem escrita. E nesse primeiro momento, nós vamos aí nos propondo a introduzir os conceitos básicos da literatura, além de estabelecer relações entre a arte literária e as outras artes. Vamos nessa! Primeiro, o que é literatura? A palavra é formada do prefixo litera. Litera é um prefixo de origem latina, significa letra, e por causa disso, todo e qualquer texto em sentido amplo pode ser chamado de literatura. Uma carta, um relatório, um artigo científico, uma reportagem, todos esses textos são textos literários. Contudo, o nosso mote de estudos ou foco dos nossos estudos não recai sobre todos os tipos de textos. Tem um texto bem específico que a gente chama de texto literário. E esse texto literário que nós estudaremos é justamente o texto elaborado com a preocupação estética, a literatura elaborada como uma obra de arte. E para diferenciá-la, nós vamos considerar que a nossa literatura leva a letra maiúscula. Combinado? Sempre que falarmos sobre literatura com letra maiúscula, é esta literatura com preocupação estética a que nos referimos. Fica ligado. Texto 1. O alho, responsável por deixar a comida com aquele gostinho especial, é também um ótimo alimento para prevenir vários problemas, como má digestão, problemas respiratórios e fadiga. O alho tem sido usado há séculos em todo o mundo, pois oferece muitos benefícios para a saúde. Muitas pessoas o consomem por ser indicado para a prevenção de diversas doenças. Eis aí, amigo, um texto, primeiro, que nós lemos. Importante ressaltar algumas características desse texto. Vamos a ela. É um texto útil, o objetivo é informativo. E como podemos perceber, a intenção é fundamentalmente deixar muito inteirado esse leitor acerca dos benefícios do consumo desse bulbo, tão útil como tempero quanto como remédio. A função desse texto é, portanto, uma função utilitária. Ele é útil para informar os benefícios de consumir esse alimento, ok? Vamos a alguns exemplos de gêneros textuais não literários: e-mail, relatório, artigo científico, resumo de livro, lista. Todo esse conjunto de textos
é um conjunto marcado pela preocupação de informar com clareza, com objetividade, enfim, aquela função utilitária salta aos olhos. Agora vamos dar uma olhadinha em um tipo de texto diferenciado. Texto 2. Contra a tosse resfriado, contra o feitiço ou a fome, cru cozido ou refogado, alho é o seu bendito nome. Portanto, meu caro amigo, ouça bem o que eu lhe digo, quer saúde e alegria, alho 3 vezes ao dia. Olha só, esse texto aí já tem todo um conjunto de preocupações ausente daquele texto número 1 que nós estudamos, não é mesmo? Vamos sistematizar essas preocupações. Esse segundo texto é diferenciado porque ele é elaborado com técnica. O autor explorou ritmo, o autor explorou rimas. Nesse sentido, ainda que o intuito também tenha sido informar, o autor fez uso de uma forma diferenciada de texto. Ao elaborar versos com uma extensão semelhante, criou ritmo. Esse mesmo ritmo acabou reforçado pelo uso de rimas. Logo, esse sujeito domina um pouco a técnica da composição, né? Domina um pouquinho a escrita para fazer de uma forma diferenciada uma mensagem elaborada com arte. Por conta disso, ao compor o seu texto dessa forma, o autor, além de informar, ele também chama a atenção sobre a organização das palavras, donde podemos concluir que o texto literário diferencia-se do não literário por algumas características, hein? Gêneros textuais literários são peças de teatro, charges, tirinhas e cartoons, roteiros de telenovelas, contos, romances, poemas. Esses gêneros textuais literários aí são todos eles elaborados com arte, elaborados com técnica. É fruto do esforço de um escritor, entre outras coisas, preocupado com organizar as palavras de forma a colocar em primeiro plano justamente a arte de organizar tais palavras. Vamos a algumas características que diferenciam os textos literários dos não literários. O texto literário. No texto literário, há maior ênfase na expressão do que no próprio conteúdo. O trabalho com as palavras, como podemos ver, ao construir sua mensagem sobre o alho, o autor valorizou a forma de passar a mensagem, valorizou a forma de expressar-se. O conteúdo acabou ficando em segundo plano. No texto literário predomina a linguagem conotativa, aquela em que o sentido figurado é valorizado. Rosa, por exemplo, além de ser um vegetal, é símbolo de pureza, de beleza num texto literário. No texto literário, a realidade, aquele mundo objetivo, direto, pode ser recriada, traduzida ou ainda relativizada. Esta é a origem da ficção, palavra que pode ser traduzida como invenção. O sujeito inventa uma peça de teatro, o sujeito inventa uma telenovela, o sujeito inventa um roteiro cinematográfico, o sujeito inventa um conto, um romance ou um poema. E por aí afora. Logo, a origem do texto literário é ficcional, ok? E por último, no texto literário, a linguagem valoriza muito a emoção, a expressão pessoal, a noção particular que um indivíduo tem do mundo. Ao leitor cabe desvendar essa noção de mundo daquele que escreveu o texto literário. A sua função é expressiva, poética, mais do que informativa. Perfeito? Lá no texto não literário, a função é sobretudo utilitária, informativa. A clareza, a objetividade devem reinar. Vamos a umas características do texto não literário. A linguagem utilizada no texto não literário é a linguagem denotativa, aquela que emprega as palavras em seu sentido próprio, o mais comum, aquele que aparece nos dicionários.
é essa linguagem, a linguagem denotativa, que predomina. No texto não literário, o texto é construído em busca da objetividade e da clareza, evitando ambiguidades, duplas interpretações. O texto literário, o conteúdo da mensagem é mais valorizado e o autor procura simplificar ao máximo aquilo que comunica. Para tanto, o plano da expressão fica em segundo plano. É principalmente voltado à clareza que o redator do texto não literário trabalha. No texto não literário, a forma de linguagem é objetiva e impessoal. O principal interesse é passar a informação. A função desse tipo de texto não literário, por isso, é uma função utilitária. Perfeito? Vamos ao que é literatura, então. Bom, essa definição que vemos aí é a definição de Aristóteles no século 7 antes de Cristo. Aristóteles defendia a tese de que a arte literária é mimese, é imitação. É a arte que imita a realidade fazendo uso da palavra como sua matéria-prima. Então notem que ele encara a literatura como uma imitação da realidade, a construção de um outro mundo. A arte que usa a palavra como a matéria-prima, uma manifestação humana por excelência, originária da capacidade de o ser humano expressar-se. Essa daí é a definição de literatura com a qual a gente dá início aos estudos literários. Além disso, é importante a gente sair dessa aulinha com duas noções fundamentais: denotação e conotação. Quando a palavra é utilizada em seu sentido comum, aquele que aparece no dicionário, dizemos que foi empregada denotativamente. E quando é utilizada com um sentido diferente daquele que lhe é comum, dizemos que foi empregada conotativamente. Esse recurso é muito explorado na literatura. Notem que a literatura trabalha conotativamente. Já artigos científicos, textos de jornais, noticiários e assim por diante fazem uso da linguagem denotativa, preocupados que são com a clareza. Ficamos por aí. É importante a gente ressaltar que esse materialzinho é um material que introduz o estudo da arte literária. A gente espera que tenha sido útil esse nosso texto, até por isso a função que estamos pretendendo é uma função utilitária. Até mais, ficamos até um próximo encontro com um aprofundamento sobre esses estudos. Até!